today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Galerinha, vamos lá. Questão 126 fala o seguinte, ó. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade do material, K, da sua área, da diferença de temperatura e da espessura do material, sendo dada pela relação. Aí você tem aí a lei de Fourier, tá? Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por... Aí você tem uma outra lei de Fourier para o material composto, em que D1 e D2 são as espessuras de dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais comuns no mercado para as panelas são o alumínio, que vai apresentar uma condutividade de 20, o ferro de 8, o aço de 5, né, e o combinado de cobre, né, e combinado com o cobre, 40. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio, e uma composta de meia espessura em cobre e meia de espessura em aço. Todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica então isso aí a gente já tem uma continha um pouco mais chata para fazer e eu vou fazer aqui com vocês, tá? Galerinha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aplicar a lei de Fourier para os dois materiais simples, que é para o alumínio e para o outro material, qual que é o outro material? Para o ferro, tá? Então vamos fazer aqui a lei de Fourier. A lei de Fourier para o material comum, ela é dada pela equação fluxo de calor é igual a K vezes A vezes ΔT dividido por D. Beleza? Então eu vou fazer os cálculos aqui levando em consideração o alumínio. Tá? Então ou seja, qual vai ser o fluxo de calor? Qual que é a taxa de transmissão de calor para o alumínio? Então eu vou fazer o fluxo de calor é igual o K do alumínio, que é 20, vezes A vezes ΔT, e eu vou considerar um D, tá? Eu vou considerar o D como valor qualquer, eu vou considerar como sendo igual a 1. Tá? Então, ou seja, o fluxo de calor do alumínio ele é igual a 20 vezes A vezes ΔT. Então, esse é o fluxo de calor do alumínio. Vou fazer a mesma coisa para o ferro. Tá? Então, vou aplicar a relação do fluxo de calor para o ferro. Então, vai ficar o fluxo de calor é igual a 8, que multiplica A vezes ΔT, e eu vou dividir pela minha espessura, para o meu D, que vale 1. Então, o fluxo de calor do ferro, ele vale 8 vezes A vezes ΔT. Então, aqui eu tenho os meus dois fluxos de calor, do alumínio e do ferro. Então, de cara aqui, eu já estou vendo aqui, ó, que a panela de alumínio é mais econômica do que a panela de ferro. Tá? Então, de cara, eu já posso levar essa em consideração. Mas eu não sei com relação a esse combinado de cobre e aço. Então, eu vou ter que fazer isso. Esse combinado de cobre e aço, a gente vai ter que fazer pela outra equação. Ou seja, o fluxo de calor é igual a quê? E ele me deu a equação aqui, ó, que é A vezes ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Então a gente vai ter que resolver isso aqui para a gente encontrar o fluxo de calor desse combinado de cobre com aço. Então o fluxo de calor ele vai ser igual ao quê? A A, que multiplica ΔT sobre... eu vou considerar, como eu considerei 1, então vai ser meio de cobre e meio de aço. Então vai ser 0,5. 0,5 de cobre, né? Então vai ficar 0,5 sobre 40, mais 0,5 sobre 5, que é o coeficiente do aço. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso aqui agora, tá? Vou fazer um parêntese aqui para a gente resolver isso aqui, ó. Então eu vou tirar esse mínimo aqui, ó. Então vai ficar fluxo é igual a A, que multiplica ΔT, isso aqui vai ser sobre, o mínimo disso aqui vai ser 40, então 40 por 40 dá 1, né? 1 vezes 0,5 dá 0,5, mais 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 0,5 dá 4. Então, ou seja, o fluxo de calor vai ser igual a A, que multiplica ΔT sobre 4,5
sobre 40. Então, o fluxo de calor ele vai ser igual a quanto? Aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar A vezes ΔT vezes 40 dividido por 4,5. Então, esse fluxo de calor ele vai ser igual a quanto? 40 dividido por 4,5 dá 8,8 aproximadamente, tá? Eu vou arredondar como sendo 9. Então, vai ficar 9 vezes A vezes ΔT. Então, esse é o fluxo de calor desse combinado de cobre mais aço. Agora, o que o exercício quer? Ele quer que a gente coloque em ordem crescente, da mais econômica para menos econômica. Então, qual que é a mais econômica? A mais econômica é o alumínio. Então, o alumínio é a mais econômica. Em seguida, vem essa liga, né, de cobre e aço. Então, ou seja, cobre, aço. E por último, a mais econômica, a menos econômica, é o ferro. Então, ou seja, a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra B de bola. Belezinha? By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.